Quando nós estamos estudando o mito da criação, segundo a Gênesis, em que vamos ver Jeová, que no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, até o capítulo 11 ou 12 da Gênesis, é considerado pelos exegetas, famosos, verdadeiros eruditos, e ali está isto no rodapé da Bíblia de Jerusalém, como mitológicos. Então, por exemplo, os adventistas do sétimo dia acreditam mesmo que no primeiro dia foi criado tal coisa, no segundo, no terceiro, dias mesmo da semana, literais da semana. E aí, no sábado, Deus descansou de tudo o que havia feito. Contudo, quando você vai dar uma olhada na obra de Allan Kardec, a Gênesis, segundo o Espiritismo, você vai ver que Kardec já entende que aqueles períodos, aqueles dias são milhares e milhares de anos, que Deus não deixa, diz Allan Kardec, de ser Deus pelo fato de ele estender sua criação até concluí-la por milhares e milhares de anos. Mas o capítulo de 1 a 11 são mitológicos, e mitológicos não quer dizer mentira, né? Mito não é uma mentira. Mitos são verdades que, devido à escassez da inteligência que virá a posteriori para entendê-lo, ele é simbolizado daquela forma. Exemplo, na filosofia indiana, nós temos a questão da oralidade. O oral, a questão do guru apresentar o aprendiz, falar com o aprendiz todo aquele ensinamento, é considerada a forma suprema de aprendizado. Somente quando a humanidade decai, ou somente quando o homem decai, é que a palavra escrita nasce para os indianos. Então nós teremos 3 sistemas de conhecimento. Segundo o livro Introdução à Filosofia Védica, de Sasarupa Dasa Goswami Maharaj, ele diz o seguinte, já na introdução: existem, pois, 3 sistemas de aprendizado para o ser humano. Nós temos o Patyasca, o Anumana e o Sabda. O Patyasca, ele se refere à questão de que, por dedução, se nós temos esse calor imenso que está fazendo aí em Maranhão, e aqui onde eu estou está gelado, mas eu tenho uma pessoa do Maranhão que diz que está quente, está gelado, está super quente por lá. Então nós entendemos que o Sol, nós deduzimos que o Sol é quente. Então mesmo que não houvesse, ou no período que não havia todos esses telescópios, Hubble e outros, para observar de perto o Sol, se entendia dedutivamente que o Sol era quente, porque com esse calor imenso, naturalmente o Sol deve ser uma fornalha. Esse Patyasca é, pois, uma dedução. Nós deduzimos que é assim. E deduzimos através do nosso sentido. Nós podemos achar que a Lua é bem menor do que e que o Sol é menor do que nós chegamos a uma dedução. Esse conhecimento que parte da dedução é chamado Patyasca. E a partir daí vem o Anumana. Esse princípio Anumana é como, por exemplo, Charles Davis, no livro das espécies por seleção natural, em que ele chega à conclusão de que o homem não veio de Adão e Eva.
ele veio através, certamente, que ele veio através do macaco, né? O Homo sapiens, o Homo erectus, antes veio o símio, e as outras criações pode ter sido assim e pode ter sido dessa outra forma, não é? Então, já não é mais somente dedução, existe também o pode ter sido, existe comparações. Existem comparações entre teses de diversos autores, e Charles Darwin, ele vai fazer essa questão. Pode ter sido isso que fez com que o jacaré se tornasse aquilo que é, o crocodilo se tornasse aquilo que é, a baleia. Pode ter sido assim, pode ter sido de outra forma. Isso aí é o ano humano. Mas esses dois sistemas de entendimento, o Patiasca e o Anumana, eles não são muito corretos quando se vai usar, quando se vai estudar aquelas coisas que não podem passar por laboratório. Então, existem objetos assínquia, chamados assínquia, que nós não podemos nós não podemos realmente dizer que é daquela forma. Nós podemos, por esses dois, Hanuman e Patiasca, chegar a uma dedução ou fazer comparações, mas que nós não podemos dizer. Por exemplo, o universo é uma coisa assínquia, porque os homens dizem que ele nasceu há bilhões de anos e chegaram à conclusão agora que o universo tem o dobro, né, da idade que diziam ter antes. Parece com Dilma, né? Nós não vamos colocar nenhuma meta e quando alcançarmos vamos dobrar a meta, né? Você não sabe exatamente o que é que está acontecendo, porque uma coisa assim que é, como por exemplo a energia negra, né? A matéria negra. O universo é pois formado de matéria negra. Ou é muito complicado, porque você não pode pegar o universo e colocá-lo dentro de um laboratório e estudá-lo. Então, nós podemos dizer que essas coisas que estão fora do alcance do laboratório, do humano, eles são assínquia, porque eles não podem ser conhecidos pela forma experimental. Nós podemos deduzir, podemos comparar, não é? Mas não podemos pegar o Sol e colocá-lo dentro de um laboratório e estudar. Ele é assim que é. Ele não pode ser aberto, estudado nos seus mínimos. Não, não pode. E aí surge a fase do conhecimento, que é considerado o conhecimento superior na Índia, e também entre os hierofantes, né, os sábios sacerdotes do Egito, que é o conhecimento oral, é chamado Sabta. Esse conhecimento, ele é a verdade de per si, porque quando uma criança nasce, você nasceu, sua mãe disse, ó, seu pai é esse aqui. Você não precisou fazer uma pesquisa, você não precisou chegar a alguma dedução, você não precisou chegar a fazer comparações, você não precisou pegar o que sua mãe disse e colocar no laboratório. E exatamente por essa falta de necessidade de colocar aquilo dentro do laboratório, ou a completa falta de querer pesquisar, porque uma autoridade que foi a sua mãe disse que aquilo era o pai, lhe dá certeza daquilo que você está aprendendo. Então é assim que se aprende com o guru, oralmente. E esse conhecimento é sabda, o guru, que ele vem, segundo os Vedas, de uma escola como o Parampará, de onde veio Srila Prabhupada Maharaj, que foi o preceptor do movimento Hare Krishna nos Estados Unidos e depois trouxeram para o Brasil e tudo mais. E ele vem de uma linhagem de gurus
né? Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj era o seu mestre, e aí passou o conhecimento para Srila Prabhupada, que ele ouviu aquele conhecimento e entendeu. Então, e quando ele passa a escrever, ele passa a escrever o que os Vedas dizem sobre o universo, sobre a criação e sobre a divindade. Então, deixando muito bem claro que para os Hare Krishna, né, que para os hindus, aquilo que se fala em relação à criação do mundo e à divindade é real. Eles não veem aquilo como mitologia, ok? Então, para quem está dentro do processo do movimento Hare Krishna, a criação do mundo, conforme diz o Śrīmad Bhagavata, e que nós vamos conversar sobre isso, é uma realidade, porque foi trazida através do Guru. O Guru deu o conhecimento. Então, nós temos dois tipos de conhecimentos. Nós temos os três tipos de experiência de conhecimento e os dois conhecimentos que são o exotérico e o esotérico. O esotérico é aquilo que o Guru fala, porque é dito que Jesus falava para o povo em parábolas e entre os seus discípulos ele explicava exatamente o que estava acontecendo, o que ele realmente queria dizer. Então esse conhecimento que se diz num grupo pequeno é chamado esotérico, ok? Então, para os judeus, a história de que houve uma divindade é chamada Tetragrammaton, ou Javé, ou Jeová, que disse Fiat Lux, a luz se fez, e Adão e Eva, e Abraão, e aqueles 11 capítulos, né, bíblicos, ali não foi mitologia, aquele grande dilúvio de fato aconteceu, tudo aquilo lá, a criação, o processo, Caim e Abel, tudo ali aconteceu. E para esse povo judeu, entenda, não é mitologia. Mitologia para o povo judeu é exatamente a concepção de Deus e de criação dos indianos. É mitologia. Por fim, para os gnósticos da época de Jesus, aqueles que tiveram a gnose, ou seja, o conhecimento verdadeiro, não tem nada a ver com esse movimento de Samael Aum Yor, né, que se diz o Buda Maitreya, que se diz a última reencarnação de Vishnu, que seria Kalki, entre outros, mas não. Então nós vemos que para esses gnósticos, eles vão apresentar toda a história, né, que está no Evangelho Gnóstico de João, o Evangelho Apócrifo de João, o quinto Evangelho de Tomé, e no livro Psofia, entre outros, a criação do universo segundo o movimento Gnose. Esse movimento Gnose foi perseguido, não é? Perseguido ali pelos romanos, e muitos dos sacrifícios humanos que nós vemos, nós pensamos que eram aqueles cristãos que descenderam de Jesus, mas que na verdade, quando se fala cristãos, não estavam aí se referindo a Jesus de Nazaré, mas aquela personalidade que de vez em quando encarna em um ser vivo. E esse ser vivo, esse indivíduo iluminador da humanidade, ele tem vários títulos em várias civilizações, em várias regiões. Então nós temos o Buda, nós temos o Buda, que é o mais famoso, que é Siddhartha Gautama, que é o indiano. Temos Sakyamuni, que é japonês, chinês, por aí. Temos muitos Budas, não é? Porque Buda, na verdade, é um título. E nós teremos também Lúcifer. Lúcifer também é um título, é um iniciador, né? Aquele que traz luz. E Cristo também é um título. Ok? Então, quando diz, e foram perseguidos cristãos, e as pessoas usam ou fazem aquela tradução lá na Bíblia de que o movimento de Jesus
foi conhecido como cristão e por isso perseguido, eles estão sendo economicamente, eles estão sendo econômicos demais com a verdade. Porque durante os 4 evangelhos, ali, e todos os evangelhos que eram escritos, fora os gnósticos, se referia a Jesus apenas como Jesus mesmo. Quem veio trazer esse nome de Cristo e colocou o nome ao nome de Jesus, porque iria escrever mais tarde, inclusive antes dos evangelhos, porque as cartas desse bandeirante da fé foi escrito antes dos 4 evangelhos. A gente sempre pensa que os 4 evangelhos vieram antes das cartas de Paulo, quando na verdade os textos, digamos assim, referidos aos cristãos que temos até os dias de hoje, são as cartas de Paulo, foram as primeiras a ser escritas. Não é? O pessoal que lê a Bíblia é de uma pobreza enorme porque pensa que o livro de Gênesis foi o primeiro livro a ser escrito. Mas o primeiro livro a ser escrito da Bíblia foi o livro de Jó. Então Paulo ia dizer, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas depois ele ia deixar bem claro, como nós falamos já em outros vídeos, que sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Hoje já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Essa história de Cristo viver em mim, ele não é apresentado nos 4 evangelhos. Cristo, Jesus de Nazaré, é visto como um Salvador externo. Então Jesus é o Salvador externo, é aqueles que vêm buscar os evangélicos nas nuvens do céu, que estamos esperando aí há 2024 anos, ele aparecer com poder, grande glória e vir buscar os seus. Então, os evangélicos creem exatamente nisto aí, nesse Jesus que é um salvador externo, é uma autossalvação. Você não tem a salvação, você tem um ser que vem lhe salvar, é externo. Mas Paulo fala diferente. Paulo vai dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí é muito interessante, porque hoje para você é muito fácil você dizer, eu vou imitar Hércules, eu vou imitar Sansão, porque você já viu filmes de Sansão, você já viu desenhos de Sansão, figuras, revistinhas de Sansão. Mas na época de Paulo não havia ainda a fotografia. Paulo não era contemporâneo de Jesus de Nazaré. Enquanto Jesus estava trabalhando, fazendo suas curas, Paulo estava estudando o rabinato. Paulo foi, na verdade, Saulo de Tarso foi um grande perseguidor dos cristãos. Ele não conheceu, ele não participou daquele bando, do clube do Bolinha, né, que só eram homens que estavam lá, pelo menos segundo os 4 evangelhos, que depois a gente vai ver que não era assim, porque existe o evangelho de Maria Madalena e de Maria, que era mãe de Jesus. Então existem esses evangelhos que são apócrifos, mas são evangelhos gnósticos. Né? Então o que nós vamos ver aí? Paulo vai dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, porque ele fala agora de uma salvação que ele alcançou, de um estado espiritual que ele alcançou, como o Budato, né? No caso o Buda, não é? Como é o luciférico ou lucigênito, que é justamente um estado. Então, gente, parar de pensar que luciferianismo é magia negra, magia não. Luciferianismo é uma filosofia, né, que abrange a busca intensa da luz. Né? Porque enquanto o Osho iria falar da iluminação espiritual, e Srila Prabhupada vai falar da autorrealização, o movimento luciferiano vai falar do encontro, que é que enquanto você encontra a figura do Lúcifer, né, que é o seu mentor espiritual. Então, como dizia Sócrates, através de Platão, o bom filósofo se prepara para morrer. Então, o indivíduo, aquele indivíduo luciferiano, ele já
ele já encontrou exatamente o que ele queria. Enquanto as pessoas estão correndo, buscando riqueza, buscando fama, buscando tal, o luciferiano está aqui só pela comida. Então, esses pactos que fazem de Lúcifer, com Lúcifer, para obter riquezas, para obter, né, esses mestres sacerdotes que aparecem com roupa da Gucci, com aquelas coisas caríssimas, isso não tem nada a ver com o luciferianismo, isso é buscando a luz da ribalta, isso é necessidade de validade. Eu gosto de dizer ao meu passarinho que enquanto a pessoa está lá aparecendo no Instagram, tirando foto de tudo que come, tirando foto de tudo que faz, da academia, de corrida para praia, tudo mais, aquela pessoa ali, ela está completamente vazia. Eu sei porque eu fazia isso. Compra mais roupa de que precisa, tem um par de pés e compra 200 pares de sapatos. Então, aquilo ali é vazio que precisa ser validado por outros para que a gente entenda ou a gente perceba que a gente tem alguma vida que vale a pena ser vivida, quando na verdade a grande maioria da vida de vidas não merecem ser vividas, não estão merecendo ser vividas. De modo que essa história de conhece-te a ti mesmo, e aí é um grande problema, porque essa história de conhece-te a ti mesmo e de repente você se conhece um grande idiota, não é? Uma pessoa sem talento algum, uma pessoa com QI de uma pulga, e você se conhece. Se você se conhecer a si mesmo e ser essa, essa bosta que você então você vai terminar como Daniel Mastral mesmo. Você, no final das contas, não valeu nada, porque você está falando aí vídeos, morando em Alphaville, fazendo a porra toda, e a sua vida tá uma grande porcaria, como aconteceu com Daniel Mastral e pelo jeito, né, com o sucessor dele, que é um cara altamente vazio, que fala para pessoas tão vazias quanto ele, deixando claro que não houve aí o encontro com Lúcifer. Então, o que acontece? Ah, esses 3 mitos da criação que nós vamos falar, porque para gnose, né, para gnose, mitologia é o que os judeus falam, né, a respeito de Jeová criando, Jeová, Deus de amor criando, e o que os Vedas falam, então é mitologia. Para quem está no processo, quem está ali como gnóstico, o que Pisofia fala, o que está ali no livro Pisofia, o que está no Evangelho de João, no quinto Evangelho de Tomé, no Evangelho de Maria Madalena, no Evangelho de Maria, Mãe de Jesus, né, nos Apocalipse 3, 4 e 5 de João, que escreveram, não chegou até nós. Então, para essas pessoas que estão no processo, não é mitologia, é verdade. Então, é por essa razão que fizemos essa introdução, para a gente conversar sobre outros mitos, que são mitos apenas, né? Como eu falei, mitos é uma história simbólica para contar uma verdade que seria surreal para nós nos dias de hoje. Então nós vamos apresentar uma história alternativa da criação, para que vocês possam apreciar, se vocês tiverem aí a mente aberta para apreciar esses outros. Nós vamos comentar o que foi que Hillel Ben-Shahar nos fala a respeito da criação, dos tempos, né, do homem, do universo. E vai ser assombroso, porque tem os pontos de ligação com os Vedas, com Pisofia, né, com o Evangelho de João, Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria, e até com a própria Bíblia. Então nós vamos sim falar desses processos de criação e da ideia, né? Como Platão deixou bem claro, e Jean Gardet, no livro Mundo de Sofia, comenta que se você chegar numa festinha e tiver aqueles cavalinhos doces, né? Aqueles bonequinhos de doce que a gente encontra aí e no aniversário de criança, se tiver uma pata quebrada, mas vai ter a forma, e a forma, né, que é a ideia, ela é perene, ela é eternal,
Então nós vamos falar do mundo do mundo das ideias que formam aqui esse mundo fenomênico e outros que a gente não teve acesso, né? Existem outros mundos, naturalmente, outros planetas, outros sóis, e nós vamos comentar sobre esses mitos da criação, fazer paralelos entre eles, e dessa vez eu vou me abrir bem mais para poder conversar com vocês a respeito. Eita!